So guys, então vamos prosseguir com a nossa aula. Como agora não tem mais o outro recurso do qual nós utilizávamos, então eu fiz anotações para vocês e nós vamos seguir as aulas com base nessas anotações. Se tiver ruim de visualizar ou algum problema que esteja incomodando, vocês podem comentar lá no grupo, que daí a gente vê o que pode ser feito para melhorar. Então hoje nós vamos trabalhar com monotonicidade, ok? Tentar aproximar aqui. E o que é isso? Então, para nós conhecermos isso, vamos primeiramente ver alguns conceitos. Ok, eu cobri o conteúdo aqui com uma folha para diminuir a questão da perca do aprendizado ao vermos tudo escrito aqui pronto. Então eu tentei colocar alguns destaques, palavras destaques em outras cores, aqui está em vermelho, mas aí eu estava utilizando uma caneta pincel vermelha, que mais para frente ela parou de funcionar, então a gente teve que improvisar, e aí devido ao horário não deu para adquirir outra. Ok, esse canto aqui talvez fique um pouco não visível, porque eu coloquei um abajur para dar uma iluminação, e aí como ele está desse lado, diminui a visibilidade aqui, que aí começa a estourar essa parte para a câmera. A gente usa o termo estourar em fotografia, em vídeo, quando tem uma luz muito forte. Ok, aí se eu afastar um pouco, eu vou ter sombra do outro lado, não fica legal. Pois bem, guys, uma função é dita ser crescente. Antes já foi uns quase 3 minutos e a gente nem começou. Essa aula vai ter uma série de informações, muitas informações. Então prestem bastante atenção. Veja, anote tudo que você estiver vendo, anote para fixar melhor. Ok? Então, uma função é dita ser crescente, a gente fez esse conceito aqui de crescente, se satisfaz uma certa condição. Qual é a condição para uma função ser crescente? Eu tenho isso aqui. Se eu pegar dois elementos x e y, x menor do que y, e eu já vou adiantando que esses dois elementos vão ser no domínio, porque eu vou já olhar para imagens deles. Tá? Então se eu vou olhar para a imagem de x e imagem de y, x e y precisa estar no domínio. Então, se x é menor que y, para uma função ser dita crescente, a imagem de x tem que ser menor que a imagem de y. X menor que y implica, isso aqui é o sinal de implica, em f de x menor que f y. Isso aqui tem que ocorrer para todo x e y pertencente ao domínio. Isso aqui é o domínio da função. Ok? A função com essa condição é uma função crescente. Mas nós vamos explicar melhor esse conceito e a gente começa com uma observação, que é o seguinte: as funções crescentes, elas preservam a ordem. Funções crescentes preservam a ordem. Está escrito aqui. O que é esse negócio de preservar a ordem? O que é ordem? Então, quando nós falamos em ordem dos números, nós estamos nos referindo à questão de ser maior, menor ou igual. Então, nós estamos nos referindo a uma relação de tamanho dos números, entre os números. E aqui eu coloco como observação. Falar em ordem refere-se à relação de maior, menor, igual entre os números. Então, quando a gente fala aqui que funções crescentes preservam a ordem, por que preservam a ordem? Porque, veja bem aqui no conceito,
se eu tenho um elemento menor que o outro, a imagem vai continuar menor do que o outro. Por isso que ela preserva a ordem. Eu pego dois elementos, um menor que o outro, a imagem vai continuar menor. Se eu pegar um elemento maior do que o outro, na função crescente, a imagem vai continuar maior. Então, basta olhar para essa propriedade lendo ao contrário. Como assim ao contrário? Veja, isso aqui pode ser lido de duas maneiras. Ou x menor que y, ou y maior que x. Veja a boca para o maior. Então aqui nós temos y maior que x. E aqui nós temos o quê? Imagem de y maior do que a imagem de x. Portanto, a função crescente, ela preserva, ela mantém a ordem. Se você olhar para dois elementos, um menor que o outro, a imagem desse um vai ser menor que a imagem do outro. Se você olhar para dois elementos e olhar para o maior, a imagem dele vai ser o maior. Isso é aquelas funções crescentes. E é isso que está dizendo esta propriedade aqui, ó. Isso aqui é uma propriedade que define a função crescente. Ok, guys? E aí nós vemos mais embaixo a efeito. Aqui a gente vai ver não é exatamente um exemplo de função crescente, mas é um exemplo do que acontece com uma função crescente. Eu escrevo aqui, ó, a efeito de exemplo, um exemplo bem genérico, ou seja, não estou pegando nenhuma função específica. Sabemos que 3 é menor que 5. Então, ok, até aí tudo bem, 3 é menor que 5. Aí veja bem, 3 é menor que 5, certo? Então, se f for uma função crescente preserva o quê? A ordem. Isso significa que o quê? Que já que 3 é menor que 5, vai significar que a imagem do 3 pela f será menor que a imagem do 5 pela f. Então, se a função for o quê? Crescente, ela vai preservar essa ordem. A imagem do 3 vai continuar menor que a imagem do 5. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que eu acrescentei a informação aqui, ó, com 3 e 5 pertencente ao domínio. Para eu falar de imagem de 3 e de imagem de 5, aliás, para eu falar de imagem de 3, o 3 tem que pertencer ao domínio. Para eu falar de imagem de 5, o 5 tem que pertencer ao domínio. Então não vai ler isso aqui como 3,5, tá? Ok? Pelo amor de Deus, não leia esse 3,5 que não é. Isso aqui é o 3 e o 5, ambos pertencem ao domínio. Se você for escrever alguma coisa de funções e não tiver claro se você for ler alguma coisa de funções e for trabalhar com a imagem, se não tiver claro, você tem que destacar que esses elementos pertencem a domínio. Só faz sentido calcular a imagem de elementos do domínio. Ok, guys? Então, só um exemplozinho para indicar que a função crescente preserva a ordem. Aí aqui, ainda neste exemplo, vamos pegar o 15. Suponha que o 15 pertence ao domínio. Então, eu escrevi assim, ó. Neste exemplo, se 15 pertence ao domínio, então, primeiro ponto a observar é o que? É que se eu estou escrevendo que 15 pertence ao domínio, faz sentido eu calcular a imagem de 15. Faz sentido. Se eu não escrevo isso, aí já fica a dúvida se faz sentido ou não falar da imagem. Mas faz sentido falar da imagem. Ok. Então, se 15 pertence ao domínio, a imagem de 15 vai ser o quê? Maior que a imagem de 3. Aqui o ideal era eu não colocar aqui e perguntar de vocês. A imagem de 15 é maior ou menor que a imagem de 3? Eu já coloquei aqui. Você já vê o spoiler diretão. Então fica a pergunta. Por que a imagem de 15 é maior do que o 3? Ora, o número 15 é maior que o número 3. E a nossa função f aqui é o quê? Olha aqui em cima. Crescente. Então, por ser crescente, ela preserva ordem. Então, já que ela preserva a ordem e o 15 é maior que o 3, a imagem do 15 será maior do que a imagem do 3. Ok, guys? Se a função não for crescente, isso aqui não pode ser afirmado.
Isso aqui é para a função o quê? Crescente. E nós vamos já ver exemplos de outros tipos de funções que não são crescentes. Ok, virei a página. Eu preparei 13, acho que foram 13 ou 14 páginas de anotações só para essa aula. Então só aí você já imagina o trabalhão que deu para montar. Se eu arranjar uma maneira de seguir a aula escrevendo, aí a gente faz dessa maneira. Mas é difícil, que aí eu tenho que segurar o aparelho com uma mão, fica um pouco difícil escrever com a outra. Tenho que revezar a mão porque cansa, enfim. Vamos lá, segue o fluxo. Então aqui tem mais uma observação, também temos as funções decrescentes. Então além da função decrescente, temos a função crescente. O que vem a ser uma função decrescente? Ora, a função crescente, ela permanece a ordem, preserva a ordem. Então você imagina que a decrescente vai o quê? Inverter a ordem. Que aliás, por que esse nome crescente, decrescente? O nome crescente, a gente vai ver depois que um dos motivos é que o gráfico das funções crescentes, eles vão crescendo, eles vão subindo, 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 ou seja, crescendo. Por isso que tem esse nome. Mas tem o fato também que é porque crescente, porque se você pega um número e cresce ele, a imagem também vai crescer, que é exatamente a definição aqui, ó, do x. Vamos chegar um pouco mais perto. Do x, aqui eu tinha errado, ó. Coloquei errado o símbolo, aí eu cobri. Do x para o y, se x é menor que y, então o y é maior. Ou seja, do x para o y, se você altera ele, o x altera para um valor y maior, você fez o que com x? Você cresceu o x. Pegou o x e muda para um valor maior. Se você mudar para um valor maior, x, o que vai acontecer com a imagem? Vai ficar o que? Maior. Então, se você cresce com x, você cresce com a imagem também. Outro motivo para o nome ser crescente. Isso não acontece o contrário com a função decrescente. Uma função é dita ser decrescente se o que? Inverte a ordem dos elementos de seu domínio. Ou seja, ela não permanece, ela inverte a ordem. Como assim inverter a ordem? Pegue um elemento menor que o outro. Olha a ordem aqui, a relação de ordem aqui estabelecida com o menor. Se f for uma função decrescente, o que vai acontecer com a imagem desses elementos? Vai permanecer a imagem do x menor que a imagem do y? Na decrescente, isso não vai acontecer, vai o que? Na verdade, inverter. Ou seja, se x é menor que y, a imagem do x vai passar a ser o que? Maior que a imagem do y. Aqui parece com um sinal de maior igual, mas essa aqui é só um risco mesmo. Esse aqui, na verdade, é o sinal de maior, ok, guys? Isso deve acontecer para todo x e y no domínio. Então já tenho. A função decrescente é como se fosse o contrário da função crescente. Mas apesar de ser como se fosse o contrário, existem funções que não são nem crescentes e nem decrescentes. E isso a gente vai ver no futuro. E o futuro eu acho que é na próxima página. Aí aqui nós vemos para uma outra observação, observação 4. Veremos, que é o que eu acabei de falar, veremos que existem funções que não são crescentes e nem decrescentes. Ok, beleza, tá. Vamos ajeitar esse papel. Agora, next remark. Vamos para a próxima observação. Outro ponto a observar. É importante saber mostrar que uma função é monótona. Peraí, o que é monótona? Então, antes dessa observação, a gente vai ver uma outra que era para ter vindo antes dessa. Ok? Depois a gente então pega essa cinta e cubra ela. Ok? Esquece aquela observação que a gente vai voltar para ela. Aqui não sei se vocês conseguem acompanhar. Já tenho foco? Tenho. Uma função que é crescente ou decrescente, que foram dois conceitos que acabamos de ver, é chamada de função monótona. Então, quando a gente falar aqui função monótona, se refere à função que? Crescente
ou decrescente. Porém, existem além dessas aqui, desses conceitos de crescente e decrescente, existem mais dois tipos de funções monótonas. Existe que são guys. Além da crescente e decrescente, existe a função não crescente e não decrescente. Talvez a gente vê ela em alguma aula, dependendo da necessidade, ok? Mas por enquanto estamos trabalhando somente com o monótono crescente e o monótono decrescente. Ok, já sabemos que é uma função monótona. Então, quando eu falar em função monótona, por enquanto vai se referir para nós a funções que são ou crescentes ou decrescentes. Aí eu volto aqui para a observação 5. É importante saber mostrar, e quando eu falo mostrar, pode ser entendido como provar, que uma função é monótona. Porém, nem sempre é uma tarefa fácil. Às vezes vai ser fácil, mas nem sempre é fácil provar que uma função é monótona. Na verdade, a maioria das funções é bem complicado. E lá no cálculo 1, nós vemos uma técnica para fazer isso. Uma técnica para provar que uma função é monótona, através do sinal da derivada. Você vai ver um conceito. Vocês estão fazendo cálculo agora, é bem provável que vocês estejam em limites, talvez começando derivada. Então, no cálculo, depois de limite, você conhece um limite bem especial chamado derivada, e esse recurso de derivada vai lhe ajudar mais para frente a descobrir quando uma função é monótona. Bem interessante. E é o sinal da derivada que dá monotonicidade. Esses são para casos mais complexos. No caso mais simples, são raros, mas tem os que dá para fazer alguma manipulação algébrica, ou seja, alguma continha, para mostrar que é monótona. E a gente vai trabalhar com alguns desses casos simples, e aqui fala que é importante saber mostrar que uma função é monótona. E a gente vem e parte finalmente para o nosso primeiro exemplo. Daí o primeiro exemplo, justamente referente à observação 5. Mostra que a função dada por f de x igual a x mais 1 é o que? Crescente. Ok? Como é que eu mostro que essa função é crescente? Eu posso fazer assim. Para ser crescente, eu tenho que pegar um elemento menor que o outro e mostrar que a ordem preserva. Então eu peguei aqui, pegue, por exemplo, o número 3. 3 e 5. 3 é menor que 5. Então, se a minha função for crescente, o que tem que acontecer? A imagem do 3 vai ser menor que a imagem do 5. Dessa forma, já que eu quero analisar a imagem do 3 e a imagem do 5, eu vou calcular essas duas imagens para comparar, para saber se preserva essa ordem do menor aí. Então eu calculo aqui a imagem do 3 e a imagem do 5. Como a minha função ela é bem simples, f de x é x mais 1, ou seja, ela pega um elemento x e transforma em quê? Em ele mais 1. Ou seja, calcular a imagem aqui é simplesmente somar com 1, é bem simples. Dessa forma, a imagem do 3 se torna 4, que é 3 mais 1, e a imagem do 5 se torna 6, que está meio escondido. Aí eu pergunto de vocês, preservou a ordem? 3 é menor que 5. E a imagem do 3 é menor que a imagem do 5? A imagem do 3 é 4. A do 5 é o que? 6. Então perceba que a imagem do 3 está menor que a outra imagem aqui do 5. Ou seja, preservou a imagem do 3 é menor que a imagem do 5. Se nossa função preserva a imagem, a nossa função é o que? Crescente. Ok? Seria. Porém, esse argumento aqui não é um argumento válido.